Olá, amigos. É com alegria que estamos aqui juntos para o estudo da 10ª aula ou 10º módulo do curso de Filosofia da Educação Adventista, que está acompanhando ou está sendo pautado baseado na lição da Escola Sabatina, e vocês bem sabem disso. Estamos aqui com um grupo de educadores que representam os nossos 3 estados, aonde a União Sudeste Brasileira está situada. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais da própria União Sudeste Brasileira dentro do contexto da educação, aonde nós estamos, quantas unidades nós temos, qual é o trabalho que nós fazemos. Eu vou fazer isso apresentando a vocês um vídeo, tá bom? Vamos assisti-lo?
agora que vocês já nos conhecem e sabem onde nós estamos, então fica aqui um convite bem cordial para vocês, quando estiverem passando pelo nosso território, visitarem uma das nossas unidades, tá? Serão muito bem recebidos. Bom, chegou a hora então de apresentar aqueles que estão conosco, os nossos educadores, que têm realmente feito um trabalho dentro da área de educação, focando uma educação redentiva ou redentora. Professora Carla, que bom que você está aqui com a gente. Deixa eu começar lhe apresentando. Professora Carla Regina é a coordenadora pedagógica da União Sudeste Brasileira. E eu vou repartir com você a honra de apresentar os nossos outros convidados. Pode me ajudar? Posso, pastor. E tenho certeza que será uma aula muito especial, porque os convidados são bons. Começando, professor Robledo. Ele é o diretor-geral de uma das nossas unidades que nós chamamos carinhosamente de IPAI. Mas hoje, Colégio Adventista de Petrópolis, uma unidade com campus residencial, onde também trabalha o pastor Lucas, né? Pastor Lucas é o capelão desta unidade aqui na região de Petrópolis. A seu lado, professor Oséias, é o diretor-geral do Colégio Adventista do Espírito Santo. Então, nós temos representante também de um outro estado. E essa unidade, né, professor, nós a conhecemos particularmente como EDESA. Assim ficou conhecida, está no coração da maioria daqueles que estão conosco também. Professor Josué Nunes, ele e o professor Luiz Daniel, ambos vêm da região de Minas Gerais. Porém, professor Josué é o diretor de educação da região sul de Minas. E o professor Luiz Daniel, diretor-geral da nossa unidade em Minas Gerais, também com campus residencial, porém ela tem um perfil um pouquinho diferente, né, professor? Essa é uma unidade que muito nos orgulha, porque lá nós temos o ensino superior, alguns cursos universitários. Professor, quais os cursos que nós temos lá na FAD Minas? Olá, professora Carla, olá, colegas. Na FAD Minas nós temos os cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, comunicação social, publicidade e propaganda, e iniciaremos também no próximo ano o curso de design gráfico. Tem novidade acontecendo aí. Então, daqui a pouco, com as matrículas, temos curso novo lá também. Antes de eu lhe devolver a palavra, não posso deixar de apresentar a vocês pastor Éder Leal. Ele é o diretor de educação aqui da União Sudeste Brasileira, é o nosso anfitrião hoje, ele nos conduz nessa aula especial. Obrigado, professora Carla, muito obrigado a vocês, viu, por terem aceito o convite, estarem aqui, e isso faz toda a diferença para nós, tá bom? Agora que todos então foram devidamente apresentados, então vamos à aula, o sinal já bateu. Mas como acontece em todas as salas de aulas da educação adventista, antes do conteúdo, a gente sempre busca sabedoria no nosso mestre maior através de uma oração. E é o que eu gostaria que acontecesse agora. Professor Oséias, ora para a gente, por gentileza. Oro sim, professor. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos para juntos discutirmos um tema muito especial, que é a educação em artes e ciências. Queremos nesse momento, ó Pai, nos entregar a Ti e pedir que tudo aquilo que venhamos a falar aqui, a ouvir, que seja para a Tua honra e Tua glória. Perdoa os nossos pecados, nos dirija nesse momento. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito obrigado, professor Oséias, pela oração. Agora sim, né? Educação em artes e ciências. Duas palavras fortes, cheias de significado. Concorda comigo, professora Carla? Sim, pastor. Quando falamos de artes e quando falamos de ciências, talvez você que nos acompanha nessa aula possa pensar em diversas possibilidades. E realmente é assim. Eu vou destacar duas quando falo de artes. Em artes nós podemos utilizar o sentido de manifestação cultural, aquilo que apresenta um povo, apresenta uma região, característicos da sua identidade. Essa é uma possibilidade de definirmos arte.
Outra que podemos utilizar é a manufatura. Aquilo que é produzido com as mãos, tem a ver com o artesão, com o artesanato, com aquilo que apresenta o trabalho humano. São duas possibilidades de definirmos essas palavras. E quando falamos de ciências, essa, principalmente nesse ano, nós temos conversado muito, falado muito sobre ela, mas lá no seu original, no latim, tem a ver com conhecimento, com aquilo que o ser humano produz, com aquilo que intelectualmente se descobre, e muitas vezes o que cientistas ou produtores de saber, de conhecimento fazem, chega para nós, o que eles fazem chega na nossa vida através de algumas possibilidades, medicamentos e outras coisas que alteram e melhoram e organizam a vida humana. Essa é uma possibilidade de falarmos de ciências, pastor. E esses dois são os tópicos das nossas aulas de hoje. O conteúdo que estamos estudando, ele realmente é singular, porém envolto em muitos questionamentos. Eu separei alguns aqui para a gente já ir pensando um pouquinho, tá bom? Por exemplo, quais os limites da ciência? Dentro do contexto de ensino, claro, né? Qual o papel da ética na ciência? Até que ponto esta ou aquela manifestação pode ser considerada arte? Que aspectos da arte se enquadram no ensino formal? Você tem razão. São palavras fortes que, por si só, a temática que estamos estudando, dariam muitas teses. Mas hoje nós temos que focar. E o nosso estudo de hoje está focado em examinar alguns princípios envolvidos na maneira que a educação cristã busca ensinar artes e ciências, tendo como pano de fundo uma perspectiva e cosmovisão bíblica. Então, dentro desse pano de fundo, Pastor Lucas, muito bem-vindo mais uma vez. Aliás, através de você, eu mando um abraço todo especial ao nosso grupo de pastores educacionais que atuam aqui no nosso campo. E agradeço o belíssimo trabalho que vocês têm feito. Mas, voltando aqui, dentro do contexto, eu quero te fazer uma pergunta que dá a impressão que é uma pergunta óbvia, mas por aí ela é muito discutida, muito questionada. E a pergunta é a seguinte: qual é o papel divino na criação? Completando um pouquinho, é possível dissociá-lo no mundo que nós estamos vivendo? Muito obrigado, pastor, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. E essa pergunta, de fato, ela é de extrema importância, porque pensar o papel do Senhor, do Deus que nós conhecemos nessa criação, pode parecer um tanto quanto óbvio, mas ele é fundamental. De fato, a função dele é ser criador. Eu vou ler com vocês um texto rápido aqui da Bíblia, e aí nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso aqui. Está escrito ali em Neemias 9, verso 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, tudo quanto nela há, os mares, o que há neles também, e tudo que o Senhor fez, o Senhor preserva com vida, e o exército dos céus te adora. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre criação, Deus como criador, mas ali há um pensamento judaico, um questionamento rabínico muito interessante, que é o seguinte: Deus é eterno? Sim, Deus é eterno. Logo, se Deus é eterno, Deus pode estar no mundo? Olha que complexa essa pergunta, porque veja, a gente está falando de um Deus que é transcendente, né, que vai além de tudo, mas a gente está falando dessa coisa de estar no planeta Terra. E aí esse questionamento rabínico é: Deus pode ser contido no mundo? Se ele é eterno, ele não pode ser contido no mundo. Logo, Deus não está no mundo, o mundo está em Deus. A ideia é como se o mundo fosse uma caverna diante da praia. Vem uma onda, enche toda a caverna de água. A caverna está completa de água, mas ela não conseguiu conter a magnitude do que é o oceano. Isso é o planeta Terra com Deus. Pode estar cheio dele, mas nunca vai contê-lo por completo, porque ele é eterno. E aí, quando a gente para pensar, então, nessa pessoa divina, né, qual é a função dele? É essa função de criar, mas não só de criar, mas de manter também. Então, quando eu penso dentro da educação cristã, pensando
nessa educação que tem a ver com os princípios cristãos, baseado numa cosmovisão bíblica. Eu estou pensando em ensinar os meus alunos baseado numa ideia de quem foi que me criou. Então, pensar Deus é pensar aquele que me criou e que, no momento em que me criou, também decidiu morrer por mim. Né? Portanto, né, a gente está estudando na lição Educação e Redenção, é super interessante a gente pensar isso. Deus, Jesus, né, ele tem esse atributo da presciência, que é saber o futuro. Portanto, quando Jesus estava criando ali o ser humano, na hora que ele criou aquele boneco de barro, ele podia ter, através da presciência, de eita, vai dar ruim esse boneco aqui, né? Deixa eu sovar mais um pouco a massa, fazer de novo, fazer outro boneco. Mas quando ele decide continuar criando Adão, ele naquele momento está decidindo morrer por Adão. Por isso o momento da criação também é o momento da redenção. Então pensar esse Deus que é criador e pensar uma educação baseada nessa experiência com esse Criador é pensar uma educação redentiva, porque a criação é um momento da redenção. Portanto, quando a gente pensa nessa base educacional redentiva, eu entendo um Deus que é criador, que é mantenedor, mas que também é redentor. Portanto, é possível dissociar esse Deus dos elementos no mundo? Impossível, porque ele não está no mundo, o mundo está nele, nós subsistimos nele, ele é a vida, ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte do conhecimento, ele é a fonte de todas as coisas. Por isso é impossível dissociar quaisquer conhecimentos que não estejam ligados a ele. E aí eu finalizo a minha fala dizendo que de fato, todas as ciências ou quaisquer conhecimentos que fujam de estarem embasados naquele que é, nos leva para um caminho perigoso. Mas embasar naquele que é e que tudo fez e que mantém, talvez seja o caminho mais sábio para a nossa educação. Excelente, excelente. Então, somente Deus, né, é criador, mantenedor e salvador, conforme você se colocou. Agora, professora Carla, ele criou o mundo de uma forma bela. O que é o belo? Pastor, se nós formos seguir aí o caminho da filosofia, esse conteúdo ele é extenso. Beleza em filosofia tem um campo específico. Nem sempre foi assim. Hoje nós temos estética, que é uma área que cuida exatamente de entender como o ser humano visualiza a beleza, como ela faz diferença, como ela afeta o ser humano. E dentro da estética, reuniu-se tudo aquilo que o ser humano compreende, com as suas características, por beleza. Em alguns momentos, esse campo específico ele não existiu. A estética ela é um pouco mais da ciência moderna. Na antiguidade, nós já víamos essa discussão sobre a beleza, mas não de uma forma separada. Muitas vezes ela aparecia junto com a ética, junto com a metafísica, mas sempre tentando compreender com a influência da beleza, do belo no ser humano. Depois o tempo passa, a filosofia se estabelece de uma forma organizada e estética se torna um dos 5 campos específicos da filosofia. Mas é bem diferente daquilo que nós temos hoje. Quando falamos em estética hoje, nós pensamos em tratamentos cosméticos, medicamentos, tudo aquilo que tem a ver com o externo, com a aparência. Mas a filosofia não é a origem dessa discussão. Não começamos a falar e não podemos entender o belo, a beleza, somente pelo que o ser humano percebe, pelo jeito que ele apreende e somente pela sua forma de enxergar. O belo foi criado por Deus. Deus é o criador do belo. Quando nós olhamos, e o pastor Lucas falou da criação, quando nós olhamos o ato criador, Deus criando o mundo, nós enxergamos uma preocupação de que tudo fosse harmônico, de que tudo fosse organizado, para que o ser humano se deleitasse com aquela criação. Mas, além disso, um dos motivos principais para que dentro de nós já tivesse implantado esse chip que percebe a beleza, o belo, é porque Deus queria que nós percebêssemos a sua identidade em cada um dos elementos criados. Se nós observarmos a natureza com os olhos que o Senhor determinou para nós, nós vamos perceber nela os elementos belos que apresentam o Criador. E, além disso,
Talvez na ótica divina, beleza tenha um significado um pouquinho diferente. Tem a ver com condições internas, tem a ver com sentimentos, tem a ver com a forma como o ser humano também é por dentro. É mais do que o ser humano simplesmente dizer feio ou bonito. É ele enxergar o outro ser humano e a natureza pela ótica, pelos olhos do Criador. Beleza é um assunto para falarmos durante muito tempo. Mas, professor Luiz, temos que andar um pouquinho mais, né? Além do belo, além da arte, a ciência também faz parte da nossa rotina de estudos e do mundo em que vivemos também. Mas, dentro da ciência, apesar de toda a organização que ela traz para a nossa vida, também existe espaço para o erro, não é? E alguns dizem que nós temos especialistas em erro. Como isso se apresenta? Como podemos falar disso? Professora Carla, o inimigo ele coloca a sua digital, eu diria, em todas as esferas da sociedade. E a ciência, que é algo que veio para trazer o bem para a sociedade, porque ela surge de uma indagação, de um questionamento, de alguma insatisfação para tornar a vida melhor, o inimigo coloca ali a sua mão para atrapalhar isso também, para tornar a vida mais difícil. Toda a ciência ela tem sua origem, o seu meio e o seu fim nas digitais de um Deus criador, de um Deus de amor e de um Deus redentor. Se qualquer pesquisa, ou se qualquer ciência, melhor dizendo, ela não chegar a essa conclusão, significa que ela está incompleta ou ela tem algum equívoco em sua execução e sua concepção. Mas existem equívocos, existem falhas que não são propositais. Nós estamos agora praticamente 1 ano do que foi descoberto o coronavírus. Quantas soluções nós encontramos, teoricamente, nesse período? Quantas pessoas encontraram, olha, eu encontrei a vacina, ou você usa máscara, ou você toma tal remédio. Quantos equívocos aconteceram nisso? Não foi algo proposital. Isso é o desespero de uma sociedade em busca de uma mudança, em busca da solução para um problema que está nos afetando há bastante tempo e está trazendo uma série de consequências bastante nefastas para o mundo. Então isso acontece e faz parte do desenvolvimento, a tecnologia não possibilitou isso ainda, faz parte do desenvolvimento da sociedade como um todo, é compreensível. Mas existem outras falhas, outros erros, e aí é mais complicado, que entra o que a lição fala dos especialistas em erro. Toda ciência ela é resultado de uma série de pesquisas, e toda pesquisa ela tem algum tipo de financiamento. E o que está por trás, então, dessas ideias? É dinheiro? Será que é a ideia de colocar uma ideologia? No fim, é tudo financeiro. É como está escrito em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, muitos pesquisadores, eles acabam no afã de ganhar mais dinheiro, de ter mais poder, ter mais visibilidade, direcionarem essas pesquisas para atender interesses que não são necessariamente o bem da sociedade. E por isso a sociedade paga de maneira bem intensa. E nós não temos a solução para uma série de coisas em função desse direcionamento que é dado. Essas pesquisas custam caro, então alguém tem que pagar essa conta e eles então direcionam para onde eles querem. Eu gostaria de ler também 1 Timóteo 6,20, onde diz: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Então, Deus já previu isso. Isso já estava descrito que a ciência partiria por esse caminho porque o mal está presente na sociedade. E qual a solução para isso? Possivelmente a educação. Professor Robledo, então eu te pergunto agora, a educação pode contribuir nisso? Qual que é a essência da educação e como ela pode evitar toda essa problemática? Professor, pode sim. Quando a gente fala em educação e a essência da educação, nós lembramos de cognição, lembramos de desenvolvimento cognitivo. E aí me faz lembrar o que falou a doutora Marta Pinheiro, da Universidade Federal do Paraná, quanto ao desenvolvimento do cérebro. O cérebro deve ser desenvolvido. E o professor Sigberto Marx, no livro Ruptura da Mente, página 191, ele faz ali uma costura entre dados, informações, conhecimento e inteligência. Muito interessante. Ele menciona que quanto mais informações nós tivermos sobre uma determinada coisa ou fato, nós vamos desenvolvendo o cérebro e aumentando o conhecimento. Então, conhecendo mais de arte, conhecendo mais de ciência, robótica, informática, enfim, logo as pessoas vão dizer, olha,
nossa, uma pessoa inteligente. É isso que acontece. Mas a essência da educação cristã, ela está acima desse conhecimento e acima da inteligência. O foco é direcionar o estudante para o conhecimento de Deus, para que ele possa alcançar a sabedoria. E a cosmovisão cristã da sabedoria, e o que nós estamos estudando, né, diz respeito ao livro de Provérbios, Salomão. Salomão é o terceiro rei de Israel, e logo no início o Espírito Santo falava muito forte com ele, de tal forma que ele escreveu tantas coisas tão bonitas sobre a sabedoria. Mas a sabedoria, ela está associada à ética, ao caráter e à moral, enquanto o conhecimento está associado ao desenvolvimento intelectual. E há duas frases que um grande teólogo escreveu, eu quero fazer menção agora. Independente de como as pessoas pensam no geral, moral, minha forma de pensar ética tem que ser moldada pela sabedoria, que é o temor do Senhor. Minha ética tem que estar tão fortemente baseada no temor do Senhor, a ponto de mudar várias éticas, alunos, criando uma moral geral, fundamentada nos princípios eternos. Então, a sabedoria vai direcionar as minhas ações. Todo conhecimento que eu adquiri, construí ao longo de todos os anos, Deus vai dizer assim, filho, o teu conhecimento em matemática, você vai fazer isso aqui, você vai fazer aquilo ali. Ele vai direcionando a vida da pessoa, através da ética e através da moral. E eu quero lembrar a história de um grande personagem para o Brasil e também fora, e aqui de Petrópolis. Ele construiu a casa dele aqui em Petrópolis. No ano de 1906, esteve lá em Paris. Nós estamos falando de Santos Dumont. Ele ganhou um prêmio. O avião dele voou em outubro, depois em novembro, que deu o voo mesmo, né? Acima de 6 metros da Terra, uma velocidade de uns 30 quilômetros, e ele voou uns 200 metros aproximadamente, ganhou muito dinheiro. 40% daquele valor ele deu para aquelas pessoas que estavam ajudando, e 60% ele foi até a polícia e disse assim, olha, esse dinheiro é para ajudar os pobres de Paris. Mas a maior decepção dele, que machucou realmente, e ele fez menção a isso, foi que o invento dele, o avião, foi usado para matar pessoas. Ele foi até a Liga das Nações e tentou reverter, mas eles não mudaram. E até hoje nós temos aviões de guerra, e, enfim, é o ser humano matando o ser humano, e isso causou uma tristeza muito grande. A ética, a moral e o caráter, que estão ligados à sabedoria, faz com que o ser humano pense diferente. É Deus atuando na vida do ser humano, dizendo, filho, não vai por ali, vai por aqui. Então, essa é a cosmovisão cristã da sabedoria. É isso aí, professora Carla. Obrigada, professor. Realmente, se nós orientarmos os nossos meninos por esse caminho, tendo por base que a sabedoria é só aquela divina, com certeza esse princípio ético e moral estará impresso no coração de cada um deles. Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo, professora. E o professor Josué está ali. E, professor Josué, dentro de tudo aquilo que foi falado aqui, e já foi deixado claro, repito, né, que Deus é o nosso Criador, mantenedor e Salvador, e Ele é a fonte de sabedoria. Mas mesmo assim, o mundo, diga-se de passagem, entre aspas, as ciências, têm dito que não existe Deus, que as coisas vão aí pelo acaso da vida, ao léu da sorte. E aí, dentro da cosmovisão bíblica, como que a gente refuta essa linha de pensamento? O professor Robledo estava falando de ética, né? E a fundamentação ética cristã, o princípio em Deus. Mas nós temos hoje corrente aí uma ética laica, que é uma organização social capaz de acomodar o ser humano numa vida acomodada ali no espaço físico, geográfico, de uma boa convivência, sem que Deus esteja presente. É o que nós chamamos de ética laica, né? Uma pretensão de uma ação humana dissociada do Criador ou de Deus. Por algum período de tempo, isso aí até funciona bem. Mas a ideia de tirar Deus da ciência, ela é uma ideia recorrente, persistente, não é?
como resultado disso, nós vivemos hoje num mundo onde o ateísmo ele funciona. As pessoas falam em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Né? É um ateísmo funcional. A pessoa verbaliza, cita Deus, mas Deus não tem a ver com o dia a dia dele. Não é considerado. Né? E, em boa proporção, a ciência tem contribuído. A ciência, eu digo, a academia tem contribuído desta forma. À medida que... Outro dia eu estava vendo uma gramática, e na gramática, lá no início da gramática, explicando como o ser humano desenvolveu a fala, ele coloca que o ser humano desenvolveu a fala em milhões de anos, daí por diante. Então, nós estamos falando aí de uma literatura que não tem a ver com a biologia, é uma gramática. E não tem a ver, lá em cima não está escrito evolucionismo. Apenas a estrutura conceitual que está impregnada ali é evolucionista. E, praticamente, em todas as escolas, em toda a literatura acadêmica, com exceção das literaturas produzidas por escolas confessionais cristãs, estão a serviço de distanciar Deus da humanidade. Não é? Então, há uma insistência muito forte hoje de separar. E, às vezes, as pessoas, de maneira imperceptível, vão absorvendo essa ideia e, quando menos espera, funciona como um ateu, embora diga que acredita em Deus. Isso tem sido assim, e isso é muito triste, porque nós falarmos de ética, né, de relacionamento humano harmonizado, tirando aquele que é o Deus da harmonia, é complicado. Por algum período de tempo isso pode servir, mas a gente tem visto a fragilidade dessa chamada ética laica através das desgraças que são produzidas no nosso planeta, tanto com relação ao planeta, como com relação à questão social, de relacionamentos, né? Quantas pessoas padecendo de fome, de injustiças, daí por diante. Eu gosto de pensar que a ciência ela só nos separa de Deus quando ela é pouca. Quando ela é muita, ela nos aproxima dele. O Dr. Renato Gross, ele usa uma expressão interessante quando ele diz que o nosso Deus da ciência é o mesmo Deus do altar. Embora alguns pretendam dissociar, mas é o mesmo Deus. A natureza, a constituição da matéria é uma denúncia viva, um monumento vivo da inteligência, da criação. Eu estava vendo, até citei agora há pouco, quando Michelangelo fez Moisés, a estátua de Moisés, ele ficou tão impressionado com a obra que havia feito que tocou na estátua e disse, fala, homem. Não é? E a gente olha para Michelangelo com assombro da genialidade de ter feito aquela imagem com tanta perfeição. Ele mesmo ficou entusiasmado com a beleza da sua criação. E Michelangelo estava fazendo uma réplica do homem. E nós atribuímos a ele uma genialidade. E por que a genialidade do Deus Criador? Na complexidade da natureza no reverenciado. Então, há uma mente poderosa por trás disso. E na raiz disso tudo, eu penso que o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus mantenedor e é um Deus legislador. E talvez é essa ideia do legislador que aparece nas leis da natureza que o homem não queira no sentido moral, sabe? Porque se Deus é um Deus moral e existem leis na natureza física, mas existe também no comportamento humano, talvez a necessidade da emancipação de Deus para viver os seus desejos e interesses faça com que não seja celebrado o Criador e o Criador de todas as coisas. Então, assim, uma educação que separa o Criador da criatura, ela condena essa criatura a um precipício muito, muito, muito forte e muito próximo. Eu gostei muito da sua fala, claro, de uma forma geral, mas o ponto que você se colocou dizendo que quanto mais se estuda, mais se aproxima de Deus. E isso tem a ver, está em sintonia com alguns pensadores do passado, dentre eles, por exemplo, Agostinho Tomás de Aquino. Todos eles concordavam que Deus, sim, é o Criador. Somente Ele, inclusive, é o Criador e o Criador do belo. Mas, incrível, o mundo hoje tenta dissociar Deus da criação do mundo. E eles apontam algumas coisas por aí, dizendo exatamente, ou tentando provar essa forma de pensar. Professor Oséias, nós estamos quase terminando o nosso estudo, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso que eu falei.
Pastor, você citou aí alguns pensadores bíblicos, né? Alguns que tiraram como base as Escrituras Sagradas. Mas nós podemos ampliar um pouquinho isso, inclusive citar alguns cientistas que tiveram uma visão parecida, na verdade, dentro da Bíblia, que Deus é o Criador de todas as coisas. Podemos ver, por exemplo, Galileu Galilei. Podemos citar Nicolau Copérnico, entre outros, né? Que foram cientistas, Isaac Newton, que foram cientistas que eram cristãos. Eles acreditavam naquilo que está descrito na Palavra de Deus. Se nós pegarmos hoje um determinado evento científico, vai haver ali duas visões. Aquele que acredita em Deus, aquele que tem fé, ele vai verificar de uma forma criacionista. Ou seja, ele vai ver aquele evento colocando Deus como sendo o responsável. Já aqueles que são ateus ou que são cientistas ateus, eles vão analisar aquele evento de uma forma evolucionista. Mas por que há essa diferença? A ciência ela possui dois erros, no meu ponto de vista. O primeiro delas é que ela busca respostas às coisas, aos eventos, apenas na questão ou no mundo natural. Ela isola, ela tira, ela elimina qualquer possibilidade de que haja um Deus, que haja um design inteligente, alguém que fez tudo aquilo, né? E o segundo aspecto é que a ciência, especialmente a pseudociência, ela elimina também a possibilidade de ter mudanças nas leis naturais. E nós, através da palavra de Deus, nós sabemos que esse mundo passou por uma ruptura. Até então, Deus criou tudo perfeito. De repente, entrou o pecado no mundo e então as coisas mudaram. Aquilo que foi criado perfeito deixou de ser perfeito. Houve ali uma ruptura naquele momento. E a ciência, ela então, acaba desprezando esses dois fatores. Infelizmente, né? Mas ficou claro para a gente que é tremendamente possível ensinar ciências e artes conforme a nossa cosmovisão, que está pautada na Bíblia, de uma forma saudável, incluindo totalmente Deus, aliás, reconhecendo em Deus como Criador e mantenedor, fala que nós estamos sustentando desde o início aqui do nosso estudo. Estamos terminando, inclusive, o estudo, a 10ª aula do curso sobre a filosofia da educação adventista. Mas antes de fecharmos, o sinal ainda não bateu, me veio uma vontade aqui, pastor Lucas, de te fazer uma pergunta, sabe qual? Por que você? Porque você hoje efetivamente está dentro da sala de aula. E nós todos conhecemos e reconhecemos que os nossos alunos vêm de diversas famílias, né, culturas, correntes diferentes de pensamentos, formações e assim por diante. Então, para o aluno adventista, tudo isso que nós falamos é uma mensagem assim que, de certa forma, ele conhece. Mas nós temos muitos alunos de muitas outras religiões. Então, a minha pergunta é a seguinte, professor Lucas. Você lá no dia a dia, na sua aula de ensino religioso, quando vai tratar temas os quais nós estudamos aqui, como você faz para não ferir, por exemplo, a liberdade religiosa dos demais alunos que pensam diferentes da gente? Essa é uma pergunta muito importante, pastor, e eu tenho sempre pensado a respeito dela quando eu vou preparar, quando fazer meu plano de aula, enfim. Eu, escutando a fala dos amigos aqui e aquilo tudo que a gente abordou durante esse nosso encontro, eu estava pensando no que é ciência, né? A gente falou tanto sobre isso, e ciência nada mais é do que tentar encontrar a verdade, né? Buscar a verdade. E nós temos, dentro da nossa forma de pensar, dentro da nossa cosmovisão, nós temos uma verdade. Então, nós precisamos apresentar essa verdade como sendo uma verdade. Nós não somos inimigos da ciência, nós não somos inimigos da arte. Então, a gente precisa mostrar aquilo que a gente acredita como sendo de fato ciência, e a verdadeira ciência.
Nós temos aí exemplos de manuscritos do Mar Morto, nós temos Códex de Alepo, Códex de Leningrado, tantas outras coisas que a gente pode apresentar para os nossos alunos e mostrar a eles que a Bíblia, a nossa forma de olhar o mundo, é baseado em fato histórico, é baseado numa verdade poderosa. Então, como respeitá-los? Eu acredito que nós respeitamos a liberdade religiosa quando nós damos aos nossos alunos uma verdade consistente. Se eu chego para os meus alunos e conto uma história que eu ouvi dizer, porque alguém disse, porque a minha família é religiosa. Não, eu não estou aqui na sala de aula para ensinar o que eu aprendi de alguém que me disse. Eu estou aqui para mostrar para ele uma verdade que é consistente e que foi através de uma experiência, através do estudo da real ciência, ou de uma ciência consistente, como o professor Josué disse. Então, a gente respeita o outro quando a gente mostra a eles uma verdade. Verdade essa baseada e consistente. Gostei muito quando você disse assim, vamos à Bíblia. E repito, a Bíblia é o livro áureo da educação adventista. É o livro principal da educação adventista. A Bíblia nos conta a história, não que nós queremos que ela aconteça, mas nos conta a história real de um Deus criador, mantenedor e salvador. Estamos chegando ao final. A participação de cada um foi extremamente relevante, fez toda a diferença e nós nos sentimos agraciados por Deus pela oportunidade que nós tivemos de mais esse estudo. E amigos, continuem estudando a lição da Escola Sabatina, consequentemente, continuem fazendo parte do curso sobre a filosofia da educação adventista. Antes de encerrarmos, então, faremos uma oração, porque é assim que funciona na sala de aula da educação adventista. Quando começamos, nós oramos. Quando nós encerramos, nós também oramos. Professor Josué, pode orar para a gente, por favor, agradecendo a Deus pelo estudo. Sim, pastor Éder, vamos orar. Queria deixar só um texto bíblico aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo. O texto diz assim, Salmos capítulo 10, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Há um convite para investigar, além da ciência da natureza e da matéria, que possamos estudar também a vontade de Deus para nossas vidas, para não insistirmos no não há Deus, né? Que possamos reconhecer Deus em toda a nossa existência. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nossa gratidão pelo seu desejo de nos salvar. Te louvamos, Senhor Deus, pela segura orientação concedida a nós através da sua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, um coração obediente ao assim diz o Senhor, porque o Senhor deseja a nossa felicidade, a nossa apreciação do que é verdadeiro e belo. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, isso. Conceda-nos o seu Santo Espírito para que Ele guie nossos pensamentos. E que através do conhecimento possamos, providenciar o que precisamos como seres humanos, e suprir nossas necessidades. Te louvamos pelas bênçãos recebidas, por esse momento que tivemos aqui desse estudo e rogamos a tua bênção e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço desde aqui da União Sudeste Brasileira. E se não nos encontrarmos aqui nos bancos escolares da Terra, o meu desejo é que nos encontremos na Escola Eternal. Mais uma vez, muito obrigado a todos.